cozinha aqui. Vocês devem ter recebido hoje um comunicado a respeito que há uma possibilidade de retorno a partir do dia 4 de maio e que, juntamente a essa possibilidade, nesse comunicado, as provas foram marcadas para a semana do dia 22 a 28 de abril. Tá, pessoal? E aí, mas como assim? Vai ter a prova antes do retorno? O pessoal decidiu que os professores vão ter autonomia para poder desenvolver a prova e encaminhar para cada aluno. Então, a prova vai ser feita à distância. Eu vou reconfigurar as questões e a prova e tudo mais, a forma como a gente vai ter autonomia para isso, cada professor. E aí, na próxima aula, eu passo para vocês como é que ficou essa decisão, tá? De como que vai ser a nossa prova e tudo mais. Ela com certeza não vai ser no horário da aula. Por quê? Alguns alunos, devido a esse isolamento e tudo mais, teve mudança de horário e tudo mais, então alguns alunos não estão aptos a estarem presentes à noite, outros não têm acesso a computador, né, ou rede de dados do celular, alguns conseguem acessar ao longo do dia, então o que ficou combinado? Cada professor vai elaborar a sua prova, vai encaminhar para um link, ou um trabalho, ou alguma atividade, ou alguma questão, ou prova fechada. Então, isso vai depender de cada professor e vai depender da matéria. E a partir desse processo, vocês vão ter autonomia e o tempo para poder desenvolver. Então, para essa matéria de logística, eu estou pensando em fazer isso. Provavelmente eu vou passar 2 ou 3 ou 4 questões abertas, vou passar algumas fechadas e vou passar alguma atividade para ser feita online, por exemplo. Pode ser feita a qualquer momento, vocês vão ter uma semana, manhã, tarde e noite, dentro dessa semana, para poder elaborar e desenvolver cada prova. E aí, a única questão é que na hora que clicar no link da minha prova, por exemplo, vocês vão ter um tempo lá, X, para poder desenvolver a prova naquele tempo. Tá? É a única condição. Você pode fazer meio-dia, pode fazer 3 da tarde, pode fazer em qualquer horário. Mas aí eu vou colocar esses critériozinhos só para ter uma certa, como é que se diz? Exigência em relação ao comprometimento do aluno de fazer naquele momento, tá, gente? Agora, o dia que você vai fazer, você pode fazer em qualquer dia. Então, eu ainda estou só pensando como que vai ficar, e aí eu vou encaminhar isso para vocês na próxima aula. Na próxima aula eu já bato o martelo e já apresento até como que vai ser, e conforme for, eu até já passo para vocês de como que vai ser a prova ou essa prova em questão, tá? Então, nesse primeiro momento... Oi, pode falar. Boa noite, beleza? Beleza, boa noite, meu caro. Joia, deixa eu te falar, é porque eu perdi só o comecinho que você estava falando relacionado à prova. Desculpa, essa prova que você está falando que vai passar aí é como se fosse aquela primeira, não aquela oficial. Isso aí. É a prova oficial. Essa fala oficial? Aquela que vale 1.000 pontos. Tá legal? Sim. Ok? A única. O que ficou. Eu acabei de ser de uma reunião, ficou combinado agora que a gente vai ter a semana de prova do dia 22 a 28, tá? Como é que vai ser a semana de prova, gente? Ela não vai ser feita à noite, ela não vai ser realizada à noite, porque a maioria dos alunos não consegue. Quem tem essa disponibilidade pode até se programar e fazer e tudo mais. Mas o principal qual que é? Cada professor vai ter autonomia para passar uma atividade para que o aluno desenvolva num tempo específico em que cada professor... Aí, gente, depende da matéria, depende do tamanho da turma e tudo mais. Então, por exemplo, tem turma que tem 10 alunos, então é mais fácil você passar um trabalho grande e fazer a prova até online, né, por exemplo. Tem turma que tem 50 alunos, então, devido a essas particularidades, o professor ele tem autonomia para desenvolver a prova da melhor maneira. Muito provavelmente eu vou passar 2 ou 3 questões abertas, algumas questões fechadas, e de repente eu mando num link que uma vez que você clica esse link, você vai ter um tempo hábil para desenvolver, tá? O que eu quero de vocês é o seguinte, que a única questão é que ainda não pensei ainda no formato, vai ter que ser um formato que permita isso, mas fiquem tranquilos, eu vou fazer de uma forma que seja mais tranquila para cada aluno e para cada realidade que eu tenho em sala. Hoje eu tenho alunos que têm realmente indisponibilidade de estar à noite, que não têm acesso, então a gente vai combinar isso, né? A reunião acabou agora. O fato é,
há uma previsão de retorno para as aulas presenciais a partir do dia 4, tá? 4 de maio, e essas provinhas acontecendo na semana do dia 22 a 28 de abril, né? Então, uma semana e meia antes do retorno da aula, a gente teria essas provas que vão ser entregues em cada um, e aí a gente depois combina como que vai ser feito isso. Tá ok? Nesse momento não precisa se preocuparem não, tá, gente? Só para dizer que já teve essa decisão, que a Croton ela não vê muito sentido em ficar delongando demais. Eu concordo com isso, tá? E aí a gente, na semana que vem, eu passo as regras, as instruções. Se for o caso, semana que vem a gente pode até fazer, aproveitar a aula e fazer até uma revisão desse conteúdo, ou discutir alguns pontos principais, mas fiquem tranquilos que aí vocês vão ser informados isso aí pelo grupo de WhatsApp. Tá legal? Tá? Mas isso aí seria, viu, Alf, a prova valendo aqueles 1000 pontos, né? Que é aquela primeira prova que a gente chama de oficial 1. Ok? Entendi. Tá bom, pessoal? Aí depois eu mando maiores detalhes no nosso grupinho de WhatsApp, tá? Eu não sei se vocês estão visualizando o slide, pessoal. O meu aqui tá... O meu não tá, não. Tá não, né? Deixa eu colocar de novo. Tá aparecendo aí? Tá. Tá não, Agora tá sumiu. Aí vê se voltou. Apareceu. Agora sim. Legal. Então tá. Então eu vou... Deu certo. Vamos dar prosseguimento, então, tá? Ô, Marcos, eu vi que você mandou um áudio, eu não tive tempo de ouvir ainda, meu cara. Você até... Não, sem problemas. Depois a gente conversa direitinho. Beleza, é porque eu não tive... por causa da reunião, teve uma reunião dos professores agora, então eu não tive nem tempo, tá? Aí depois, acabando aqui, eu te dou um retorno, beleza? Tá? Tranquilo, professor, obrigado. Nada, meu cara. Vamos lá, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo? Ok, então... Vamos continuar a nossa aulinha, e aí o pessoal, à medida que for entrando, tá? Na aula passada, pessoal, a gente falou sobre a questão de transporte, ou seja, a gente já entrou na unidade 2, em que a gente trabalhou a questão das atividades logísticas, tá? E a gente viu a questão de transporte, todos os processos, os modais, o principal ali é vocês saberem as características de cada modal e como que eles atendem plenamente os processos, né, ou a logística de cada empresa ou indústria, tá? Hoje a gente vai começar a ver a questão da armazenagem. São matérias extremamente simples, tá, gente? Eles não, por mais que seja até muito completa a matéria, ela não aprofunda, até porque não tem muito o que aprofundar, tá? Ela está dando todas as diretrizes de como funcionam os cuidados que um gestor logístico precisa ter. Então são matérias até fáceis, não preocupem com siglas, com nomes, com tudo isso, isso não é o caso, isso não é o principal, mas vocês saberem que há uma série de processos, principalmente em questão de armazenagem nesse caso, tá? E aí hoje a gente começa, então gente, vamos lá, né? Então que dentro de todo o processo, as várias organizações elas estão sempre buscando eliminar a operação de armazenagem, algumas substituem pela chamada just-in-time, a gente ainda vai ver esse processo, essa ferramenta mais à frente, tá? Mas qual que é o objetivo aí, né? Eu preciso cada vez mais ter um processo de uma armazenagem, e a gente vai ver que ela é um pouco diferente de estoque, que me permita atender no tempo certo, no momento exato, de maneira que não comprometa a produtividade, a quantidade exata daquilo que eu preciso para dar continuidade aos meus processos produtivos, tá? Nem sempre eu consigo armazenagem, nem sempre eu consigo, por exemplo, uma série de fatores que vão determinar espaço físico e tudo mais, por isso que às vezes eu vou recorrer para esse processo do just-in-time, tá? Mas o principal que eu preciso saber é que a armazenagem ela tem que ser feita como um processo estratégico que vai subsidiar e estruturar toda e qualquer produtividade, seja prestação de serviço, seja produção, né, a produção de um produto qualquer, tá, gente? E aí eu tenho que estar levando em conta não só aquela minha cadeia de suprimentos plena, né, ter um controle cada vez maior do que chega para mim, como que chega para mim, mas atender aí tempo de espera, os vários processos, as etapas que eu tenho que entrar e fazer funcionar, tá? Então, a armazenagem, no caso, é estratégia, então essa é a palavra que vai envolver essa ideia de armazenagem, a estratégia que a organização tem perante um determinado serviço, uma produção, uma atividade junto ao seu mercado, tá?
E aí a armazenagem, só destacando, ela é realmente diferente de estocagem. Então vamos lá ver a diferença entre os dois, e isso é importante. A armazenagem inclui todas as atividades, todo o complexo logístico, tá? Seja de um ponto qualquer lá do meu fornecedor até o meu cliente final. E a armazenagem ela vai ser as etapas em que eu vou ter que ter aqueles vários processos de locais ou pontos destinados a uma guarda temporária, né? E distribuição de materiais. Por que isso? E a gente vai ver, aliás, deixa eu até destacar o que é estocagem. Estoque é a guarda física dos produtos e materiais, tá, gente? Ou seja, a armazenagem vai compreender o estoque, mas o estoque sozinho não é armazenagem. O estoque é aquele processo, você pega lá um produto, coloca numa estante lá no fundo do depósito, no galpão, e pronto, você estocou, tá? Você faz um controle ali, isso é estoque. A armazenagem é todo o processo que inclui chegada do material, a montagem de material para expedição, todo o processo de trabalhar isso, documentar, conferir, fiscalizar, ver se está de acordo, se não teve perda, se não teve quebra, armazenar. Aí sim, eu posso até estocar parte desse material que chega ou desses subsídios ou insumos que chegaram, e aí eu dou continuidade aos vários processos depois de distribuição, centro de distribuição, entrega nas lojas físicas até chegar no cliente final. Então, a armazenagem é todo o processo logístico voltado para essas questões de manusear, trabalhar, reter, segurar e armazenar, estocar um determinado produto, tá? E o estoque, o que é? É a guarda física mesmo, pura e simples, tá? Então, tem essas particularidades, ou seja, a armazenagem vai compreender o estoque, mas o estoque sozinho não compreende a ideia de armazenagem. Então, a armazenagem é processo e estoque é guarda física, tá? A armazenagem ela vai servir de apoio principalmente às atividades primárias, né? Ela é necessária nas minhas atividades primárias, a logística, envolve toda a administração do tamanho do espaço, dos espaços que eu preciso para manter os materiais estocados ou em produtividade ou em produção, envolve a localização, dimensionamento, arranjo físico, todo o equipamento que eu vou utilizar para transportar esses produtos, esses materiais ou esses insumos dentro da minha fábrica, dentro da minha indústria ou no meu pátio, por exemplo. O pessoal que vai trabalhar com isso não dá mais para ser aquele pessoal que pega a mercadoria e coloca na estante. Eu preciso de uma pessoa, de um colaborador, de um funcionário que tenha senso crítico, que tenha crítica suficiente para saber trabalhar aquele processo, avaliar aquele material, armazená-lo ou estocá-lo de uma forma correta, porque depois ele vai precisar dessas informações em tempo real e alimentar todo o sistema de informação nesse sentido, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho todo o processo de recuperação de estoque, todo o projeto de trabalhar em docas ou baías de atracação e os cuidados que eu tenho que ter com essa atracação, por exemplo, dos caminhões ou do transporte que chega, o cuidado com as embalagens, manuseio, tudo isso vai ser o meu processo de armazenagem, tá? Então, a armazenagem ela é essa atividade ampla que superou e muito aquela ideia que a gente tinha que de estoque, ou seja, que era só um processo de logística voltado para armazenagem de estoque e tudo mais. Então, ela conseguiu superar isso, né, demais, tá? E os objetivos principais da armazenagem passam a ser o quê, né? A maximização do uso do espaço, né? Então, agora eu não tenho mais espaço necessário ou à vontade para determinados produtos. Hoje em dia, há empresas, indústrias que nem gastam mais com isso, tá, gente? Antigamente você comprava áreas e áreas de metro quadrado, pátios enormes e fazia ali um processo. Acaba que hoje você delegar isso para terceiro, a gente vai ver isso no final, é muito mais vantajoso, por exemplo, do que você ter essa o gerenciamento desse espaço ou o custo desse espaço no seu local, tá? O que é preciso, né? Dependendo da minha parte nessa atividade produtiva, se eu sou fornecedor, eu tenho que entregar no prazo certo, no momento certo, de acordo com o cronograma. Se eu sou o produtor, eu tenho que ter a condição de receber aquela quantidade exata de produto e dar continuidade a isso internamente, tá? Então, eu não só vou maximizar o uso do espaço,
permitir acesso fácil ao uso do material, quando ele estiver comigo ou não. Vai ter tipos produtivos em que eu tenho que ter uma reserva de material para garantir a minha produtividade, por exemplo. Tem que garantir as condições adequadas desse material estocado, ou seja, não pode ser qualquer tipo, dependendo da natureza do produto. Tem uma série de processos que vão levar em conta a forma como eu vou estocar, controlar os estoques, as atividades, né, voltadas para armazenagem. Então, aonde que está o meu produto, em que setor, em que fila, em que plataforma, em que andar, qualquer que seja a forma como eu estoquei, eu tenho que ter um controle muito claro disso, até para evitar perdas internas, minimizar avarias, perdas e roubos. Então, uma política de armazenagem, ela cria uma estrutura em que as pessoas conseguem trabalhar voltados para esse cuidado com a armazenagem. Então, não dá mais para colocar o produto de qualquer forma, ou não ter esse cuidado, ou evitar que se perca todo e qualquer, algum tipo de produto específico, porque isso acaba em prejuízo, por exemplo, tá? O caso de roubo, então, todo um processo de política interna, de trabalhar a questão, quanto à questão de roubo ou não, parece que não, é um processo muito comum, tem diminuído com a tecnologia, mas ainda há algumas práticas nesse sentido, tá? Permitir uma movimentação eficiente, né, de uma forma lógica, a gente vai ver em alguns diagramas aqui na frente. Permitir a utilização efetiva de mão de obra e equipamentos. Então, como é que eu cuidado com essa mão de obra no manuseio dos produtos, ou os equipamentos que eu tenho disponíveis para facilitar isso, a forma como eu vou separar os materiais, né, de maneira que eu não tenha nem excesso, nem perda de material que possa comprometer o tempo da produção, e a forma como eu vou despachar rapidamente os materiais, sejam eles acabados, semi-acabados, aos seus destinos finais. A gente vai ver isso com etapa, mas só para vocês verem que a armazenagem ela compreende um processo amplo, né, que transcende muito essa ideia de estoque, que muitos, né, têm essa concepção, tá, gente? Não é errado pensar isso, não. A armazenagem é estoque. Ok, armazenagem compreende o estoque, tá? Mas não é só isso. Tá legal? Pessoal, fiquem à vontade para qualquer processo, pergunta, interrupção, tá? Fiquem nesse sentido, podem ficar à vontade aí. Deixa eu ver se vai mudar aqui. Mudou. 4 razões básicas para, então, eu criar o processo de armazenagem. A primeira, óbvio, reduzir o custo de transporte e produção, tá, gente? Ou seja, por mais que eu queira ou não organizar e me organizar na questão produtiva, eu tenho que levar em conta como é que é o meu processo produtivo e o transporte final para isso. Então, para isso, eu preciso garantir que eu tenha locais estratégicos para armazenagem de determinados produtos, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A Heineken, recentemente, ela estava fazendo um processo de uma escolha de um lugar no Brasil, dada algumas características, algo ali próximo, ela estava escolhendo 3 lugares no Brasil para poder otimizar o processo de distribuição dos produtos, tá? Na verdade, a Heineken, ela utiliza qual que é a empresa que a Heineken estava utilizando, não sei se era a Coca-Cola, gente, eu não lembro, que estava cuidando da armazenagem e distribuição. Então, ela resolveu criar os seus próprios centros de distribuição. O que ela levou em conta? É óbvio que ela recebeu assim, inúmeras propostas de prefeituras de várias cidades, dando terreno, dando a parte viária completa, uma série de benefícios para colocar o centro de distribuição nesse município e garantir ali uma série de empregabilidade, tudo mais e outras vantagens, tá? A Heineken, óbvio, né, ela tinha propostas extremamente interessantes, mas ela não se priorizou, se pautou pela proposta financeira mais interessante, mas pela questão que implicava em tempo, né, de transporte num processo a médio e longo prazo. Ou seja, os municípios foram escolhidos de maneira, olha, isso aqui é um local estratégico que ele está no meio de uma série de cidades, polos, por exemplo, né, que eu consiga entregar num tempo dividido aí, mais ou menos igual, para que todo mundo tenha o produto no tempo correto lá. Então, ela levou em conta uma série de questões estratégicas para decidir nesses locais. E ela escolheu 3, os 3 são simétricos, tem uma distância interessante, aliás, foi até coincidência, tá, gente? Acabou que os 3 ficaram com um distanciamento igual entre os 3 locais e os 3 conseguem atender o Brasil inteiro nesse processo logístico de distribuição. Então, olha que bacana
esse processo, então, de uma necessidade de eu ter pontos estratégicos ou locais estratégicos de maneira que eu consiga colocar ali um excedente, né, ou uma produção para garantir em qualquer processo que seja uma distribuição mais rápida e eficiente aí, tá? Outra razão básica para armazenagem, a forma como eu vou coordenar os suprimentos e a demanda, ou seja, eu preciso garantir que a demanda, qualquer que seja ela, uma venda que eu fiz a mais, o departamento de vendas fez a mais, o marketing estimulou um processo de venda que se tornou mais interessante, qualquer que seja esse processo, que vai demandar uma produtividade a mais, eu tenho que ter, no tempo e na hora exata dessa produção, a disponibilidade dos meus suprimentos ou insumos para não ter uma queda de produção aí. Porque senão isso compromete a demanda, compromete a chegada do produto na casa do cliente, compromete aí a imagem que o cliente tem da minha empresa, do meu produto, da minha imagem, tá? A outra razão básica, né? A necessidade de produção. Então, eu tenho que ter uma armazenagem para garantir o processo de produção, e há produtos, por exemplo, que eu tenho que ter lá, dependendo da natureza do produto, eu tenho que ter produtos que têm que ficar, às vezes, parado de molho, ou esperando uma secagem, ou um tempo de cura, qualquer que seja o processo. Aí, no caso, em exemplo, é de maturação e envelhecimento. Há produtos, por exemplo, que você tem lá, você vai comprar queijo, e o queijo vai ser usado para uma área produtiva que tem que estar um pouco mais curado, por exemplo. Então, o queijo fica passando lá, fica tudo estocado, já dentro do processo da indústria que vai produzir, porque não dá para você ficar levando isso também, você já tem lá rápido, e as pessoas vão acompanhando, por exemplo, no processo de envelhecimento desse queijo, para depois ele virar lá o produto final, tá? Então, só para vocês verem que há, dependendo do produto, algumas especificidades que precisam ser observadas em relação à produção, tá? E outra razão, a última, não menos importante, as considerações de marketing, né? Por exemplo, a melhor disponibilidade desse produto no mercado, como é que eu vou disponibilizar isso de uma forma rápida, de maneira que não falte, que chegue, que o cliente sempre tenha a sensação de que determinado produto está lá, né? É uma imagem que você mantém em relação a isso. Produtos que tem que estar voltados, assim, tem que ter uma certa mais próximo do consumidor, então tem que garantir essa entrega no tempo rápido e tudo mais. Por exemplo, nesse início do processo pandêmico atual do Brasil, a gente teve alguns produtos que faltaram em alguns supermercados, por correria normal, tá, gente? O pessoal tem alguns fake news, outros acham que vai faltar, então muita gente foi lá e comprou alguns produtos. Eu não vou nem falar aqui que é do álcool em gel e outras questões, não, mas coisas básicas, por exemplo, pão de forma, já que o pessoal fica isolado, muita gente estava vendo alguns resultados econômicos do período, produtos que mais venderam, né? Gente, macarrão, massa, né? Esses produtos de macarrão, massas alimentícias, pão, principalmente pão de forma, porque ele tem um tempo de armazenagem maior. Então, muita gente foi lá, em vez de comprar, eu sempre comprei 2 pães, pacotes de pães de forma, por exemplo, por semana, aí vai comprar 8, 10, 12, 16, dependendo da quantidade, tá? Então, chegou a faltar, por exemplo, né? E aí é interessante que, por mais que você tenha um processo que vai faltar pontualmente, né, não é um processo produtivo, mas um processo de demanda maior, no outro dia os supermercados já tinham reposto isso. Então, essa pressa para repor depende exatamente desse processo, de aonde está armazenado o meu produto e a forma como ele vai chegar, por exemplo. Você pega aí esses principais atacados, a EPA, várias lojas e tudo mais, tem vários centros de distribuição ali na região de Ceasa ou em outros lugares mais estratégicos. Você tem ali um acesso pela 040, Via Expressa, algumas coisas você consegue direcionar isso ao longo da cidade. A maioria se concentra ali por algumas questões de proximidade com Ceasa, tá, gente? Porque você tem grandes atacadistas que compram de você ou você compra dos atacadistas. Então, você consegue manter e abastecer os seus CDs nesses locais. E ali, querendo ou não, você cuida dessa distribuição também. Então, até isso tem que ser levado em conta no processo de armazenagem, tá? E o melhor atendimento com relação a prazo, né, o efeito positivo nas vendas. Começou a ter um processo de venda, está vendendo muito, eu tenho que ter uma reposição imediata nesse caso aí, tá? Então, ou seja, a dinâmica da armazenagem, ela é exatamente esse processo da gente conseguir
num processo rápido e eficaz, garantir que eu tenho uma série de favorecimentos com a localização e com a armazenagem em tempo real acontecendo. Ou seja, eu tenho que ter um controle informacional muito claro disso, de como que estão minhas vendas em determinados locais, espalhados ao longo de várias cidades, o tempo que eu tenho para repor determinados produtos e criar uma logística de armazenagem de maneira que eu tenha um excedente garantido para repor caso precise a tempo e a hora, tá? Por isso que eu falo que não vai ter problema de desabastecimento nesse processo, pelo menos por enquanto, tá, gente? Porque vários supermercados, dependendo do tipo de produto mais, ele trabalha com uma margem de segurança muito grande. Então, mesmo que tenha abalado significativamente alguns processos produtivos, alguma indústria teve uma redução de pessoal que mantém a produção, mas num ritmo menor ou um pouco mais lenta a produção, mesmo assim você consegue suprir determinados processos, determinados grupos, varejistas e por aí vai, tá? Então não é uma coisa tão complicada. Aí entra um pouco aquele processo que a gente vê lá e aí as outras matérias do pessoal de logística fazendo, a gente trabalha muito a questão dos sistemas de informação, que vocês também acho que já tiveram, o pessoal de administração, que é exatamente isso. São os sinais que eu tenho de como que está o processo e qual que é o tipo de fornecedor que eu tenho que consegue garantir para mim a entrega mesmo nesses processos de crise, tá? E na hora que você vai fazendo essa triagem e sabendo quem é quem, você consegue definir quais são os fornecedores que podem garantir, por exemplo, uma questão de pandemia, de uma greve de motorista, qualquer que seja o processo, tá? Então, olha o valor da informação sendo extremamente necessário nesse processo aí. Tem um videozinho aqui, ó. Olha, deixa eu montar aqui, fala primeiro sobre o processo de armazenagem. Ele tem passado por grandes e profundas transformações, até porque a maioria tem adotado não só o sistema de informação, então cada vez mais a informação passa a ser um ativo na logística, principalmente a gente viu a relação transporte e a questão da armazenagem. Eu começo a automatizar todo o meu processo de movimentação e separação de produtos. Aí que é interessante que, por mais que seja automatizado, eu tenho que ter todo um cuidado de criar código de barra, de criar todo um processo de seleção, de análise, de verificação das informações para uma completa e ideal separação. Eu acabo sempre, eu tenho passado muito por um processo de verticalização e gestão dos estoques, cada vez mais eficiente, mais produtivo e mais rápido, e a automatização na armazenagem. E só para ilustrar, eu não sei se o som vai funcionar, tá, pessoal? Mas o que importa aqui são mais as imagens. Olha esse modelo, deixa eu desabilitar aqui e colocar o vídeo aqui. Olha esse modelo de automação, que é o que eu estou querendo ilustrar para vocês aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, tá? Tá sem som, mas paciência. Vocês podem notar que é uma armazenagem vertical, né, gente? Tem dois braços robóticos, o outro vai aparecer daí a pouco, está levando automóveis e colocando em determinados locais ideais ali, ó, tá vendo? Específicos. O grande interesse, e o interessante disso tudo é que você tem um sistema que não só sabe o tipo de modelo, o ano do veículo, as características de cada um, já tem a célula lá própria de onde que ele foi armazenado e na hora que você precisar de uma demanda para esse veículo,
o sisteminha vai lá e já busca ele imediatamente, garantindo aí um processo de agilidade aí, tá? Imagina se fosse guardar isso num pátio horizontal, né? O espaço que seria, por exemplo, interessante, né? Você vê que é um processo que está cada vez mais voltado para esse processo. É uma tendência, claro. Isso aí é uma fábrica da Alemanha, da Volkswagen. Deixa eu só desabilitar aqui, gente, para voltar ao nosso. Opa, então, a gente consegue perceber como que cada vez mais eu consigo automatizar, né? Então, ali eu tenho não só um estoque, óbvio, eu tenho um estoque mesmo de um determinado produto que já está finalizado, mas ali eu tenho toda uma dinâmica de armazenagem que vai gerenciar esse estoque. Ou seja, eu sei exatamente onde que está cada nicho, o que está sendo feito, como que é feito, qual o tipo de veículo que está ali, e eu tenho essas informações para poder entregar isso de uma forma muito rápida, tá? E aí você tem um ganho de produtividade, de agilidade. Imagina você ter que ir num pátio, geralmente, dependendo da quantidade de veículo, que às vezes fica estocado nesse pátio, você tem que ter lá uma manobra, levar, está sofrendo intempéries do tempo, está sofrendo uma série de questões, você tem que localizar. Ah, está na quadra tal, no processo tal, e de repente você tem que ainda ficar lá procurando aonde que está o veículo, tá? Então, esse sistema, ele, além de ser vertical, em que você consegue, no mesmo espaço que seria ele, se colocar X automóveis a mais, você tem um processo informatizado que ajuda plenamente nisso aí, tá? Então, tecnologia, ela é muito bem-vinda e ela vem para isso, tá, gente? Para facilitar, principalmente numa área de armazenagem, tá? Vamos ver que agora, cadê aqui, né? Como é que são esses processos de armazenagem, tá? E aí, por mais básico que seja, só para vocês saberem, os cuidados que o gestor logístico precisa ver, né, ter sempre, e saber lidar com isso. Então, dentro do processo de armazenagem, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é a questão dos materiais ou produtos, né? Que é o quê? Matéria-prima, insumo, subconjunto, componente, produtos que estão em processo produtivo, produtos acabados, semi-acabados, tudo isso aí entra nessa categoria, tá? Por que eu estou falando, gente, produtos acabados ou semi-acabados, tá? É, é muito comum, e a gente vão ter até umas rotinas, algumas questões de layout, que eu tô comprando peças, eu vendo computadores, mas não necessariamente eu compro um computador pronto de determinado local. Eu compro HD de um lugar, eu compro a memória de outro, eu compro aquela placa-mãe de outro local diferente, eu recebo essas várias, né, peças separadas, e vou fazer um processo de montagem desse computador, ou seja, aquela parte final, numa nova embalagem, com a embalagem da minha fábrica e tudo mais, aí eu vou fazer a montagem para venda posterior ou para entrega, caso eu já tenha vendido o processo, tá? Então, por isso que eu falo que às vezes tem os produtos semi-acabados ou acabados, porque o semi-acabado só está esperando ali, às vezes, alguma questão de montagem, tá? Eu posso até cuidar de uma das partes dos componentes e executar, mas eu dependo de outros, então é a mesma coisa, tá? A mesma coisa automóveis, por exemplo, né? Então, por mais que você tenha toda a fábrica de automóveis, alguns componentes desse carro, do modelo do carro, não são produzidos nessa fábrica. Por exemplo, a Fiat, ela não produz as partes plásticas, nem, por exemplo, aquele tapa-sol, guarda-sol lá e tudo mais. Aquilo é
externo. Então tem um momento que às vezes você está lá com o carro já pronto, esperando esses detalhezinhos que são colocados a posterior, tá? Então, todo esse processo de armazenagem tem que saber exatamente isso. Quais são os materiais e produtos que eu vou lidar, as características de cada um, e as informações acerca deles de acordo com o meu, com a minha, o meu produto, o meu processo, a minha segmentação de fabricação, para saber exatamente quais os cuidados de armazenagem que eu tenho que ter para qualquer tipo de produto nesse caso, tá? Aí entra um processo de recursos humanos, em que cada vez mais eu vou precisar de uma mão de obra profissional que seja, né, voltada para essa questão de armazenagem. Lembrando aqui de novo, gente, que não é estoque, né, armazenagem. Por quê? Tem que ser um funcionário, um colaborador que saiba lá, que ele seja conferente, ele seja almoxarife, que ele consiga controlar o processo de empilhadeira ou gerenciar isso, saber fazer a separação ou conduzir um processo de separação. Então tem que ser uma pessoa que tem uma visão crítica clara, né, de que conheça o negócio e como que ele vai conduzir esses vários processos que agora vêm com essa questão da armazenagem, tá? O outro processo principal também, principal também, quais são os equipamentos de movimentação e armazenagem que eu vou ter, né? Então, e aí, eu tenho equipamentos que eu vou utilizar para a movimentação dos materiais, sejam internos ou externos, ou dos produtos internos ou externos, né? E aí, como é que é o processo do estoque, aonde que está localizado o estoque, qual que é a distância, o tipo de veículo que vai lá buscar, dependendo do tamanho da peça. Eu não posso levar um daquelas empilhadeiras, eu tenho que levar um caminhão, então eu tenho que ter um espaço para isso, como é que é o processo. Como é que é a minha produção, é uma produção contínua, ou ela tem intervalos que tem que parar para um tempo de cura, por exemplo, ou para uma montagem final. Como é que vai se dar isso? Mas acabou a produção, como é que eu vou carregar o meu transporte? Vai ser caminhão? Não vai? Qual que é o tamanho da carga? Como é que ela vai ser conduzida? Eu tenho espaço para manobrar interno ou não? Então tem toda uma série de equipamentos que não basta apenas você só ficar ali no processo de conduzir, você tem que ter toda essa natureza e saber se pautar em relação a ela, tá? E aí eu vou ter dois processos interessantes, que a gente ainda vai delongar um tempo maior, que é não só a estrutura e o espaço edifício, espaço físico. A estrutura, como é que vai ser esse processo, gente? Todo o processo do fluxo informacional de materiais, né, em que a TI, a gente já viu um pouco disso, em que a TI vai me dar cada vez mais a assertividade e rapidez nesses processos informacionais. Por exemplo, às vezes eu falo isso até muito nas salas e tudo mais. Se eu vendi, o meu departamento de venda vendeu uma quantidade que eu não estava esperando, ok quanto à produção, eu posso até ter gente, eu posso dobrar o turno, eu posso ter uma forma de contornar esse sucesso de vendas aí, mas eu vou ter estoque para isso, eu vou ter armazenagem para isso, não só estoque para fornecer os produtos que estão no processo produtivo, que vão precisar, como também uma vez que eu estou produzindo a mais para atender uma demanda que vai acontecer, ou que já aconteceu no processo de venda, eu vou ter que ter um local para armazenagem ou estocagem desse material produzido, né? Então, até isso eu preciso saber qual que é a estrutura que eu tenho e se ela comporta, né, esses sucessos de venda, comerciais e de venda que a gente pode acontecer, tá? Então, a estrutura ela passa a ser extremamente significativa. Eu já acompanhei empresa, por exemplo, que pegou uma produtividade quase que o dobro do que eles estavam acostumados e passou muito aperto porque não tinha local para armazenar isso. Então teve que pagar um depósito não muito perto da onde era a produção. Era um galpão que você tinha que levar lá, gastar uma quilometragem significativa para levar o seu excedente de produção de uma demanda que você já tinha fechado, para guardar nesse local. Então, você tinha que não só ter mão de obra, carregamento, transporte saindo da sua indústria para esse local, para depois, vai armazenando para depois colocar tudo de volta num outro caminhão maior para levar para o local de destino. A perda que teve, se eu não me engano, na época, gente, acho que a perda chegou em 11%
esse gasto que teve com gente, com transporte, com espaço físico extra que teve que colocar. Então, a estrutura ela passa a ser extremamente importante nesse processo. E aí, quando eu falo de estrutura, tem que ter também essa questão do espaço em si, do edifício em si, né? O local de armazenagem, que a gente vai chamar de... A gente ainda vai ver isso mais destrinchado, mas como que é esse local de armazenagem, o uso estratégico dele, o dimensionamento desse local, e se eu vou ter um armazém, um galpão, um pátio próprio ou de terceiros. A gente acha que não, isso faz toda a diferença, né? Principalmente dependendo da natureza do meu serviço, tá? E aí, prosseguindo, quando eu falo ali, gente, da questão do local de armazenagem, eu vou falar muito a ideia de depósito. E quando eu for trabalhar aqui, ó, o processo de... Opa, cadê? Ou seja, eu tenho a ideia de depósito e a ideia de armazém. Vamos ver o que é esse processo de depósito, por exemplo. Olha, eles vão prestar 4 serviços básicos para mim aí, principais. Olha, primeiro, o depósito vai servir como abrigo de produto, óbvio, tá? Toda a proteção que eu vou ter que ter para as mercadorias, né? As longas listas de serviços associados ao meu produto, né? A manutenção desses registros, o inventário que eu faço o tempo todo, rotação de estoques, reparos, todas essas características que vão me dar as informações necessárias de qual produto que eu estou guardando, a forma como ele está sendo gerenciado e a forma como eu vou manusear isso internamente. Então, o depósito tem prioritariamente essa função, abrigar o produto, e não é só abrigar e colocar lá, tá, gente? Eu ter esse cuidado de trabalhar exatamente a forma como eu vou guardar esse processo lá. Então, tem que ser um inventário bem feito. Por exemplo, no rotação de estoque, você tem que saber qual é o tipo de... Se o produto tem vencimento ou prazo de validade, eu tenho que colocar os mais novos por fim e os mais antigos na frente. Então, tem uma série de questões que implicam nesse processo aí. Mas isso aí, dentro do depósito, você consegue controlar isso. Eu tenho um processo de consolidação, que é interessante. Se eu tenho mercadorias que são originadas de várias fontes, que é o exemplo do computador que eu dei aí, a empresa ela economiza no transporte se entregas forem agregadas e consolidadas num lugar, tá? Então, por exemplo, e aí são 2 exemplos aí, tá, gente? As peças separadas que chegam para mim para eu poder consolidar num produto final e entregar, ou uma grande empresa comprou de mim vários produtos. Por exemplo, eu sou uma empresa que cuida de vários produtos, né, de distribuição variados, várias utilidades, e qualquer que seja o processo, e aí eu vou consolidar. Olha, a empresa X me comprou 1000 produtos, 1000 itens do produto A, me comprou 500 itens do produto B, então eu vou consolidando esses vários produtos para encher um caminhão só para levar para esse destino final, tá? Então isso é muito comum, é o que a gente chama também de essa consolidação, não só na execução e montagem do produto final ou no agrupamento das várias compras de um mesmo cliente para levar numa entrega só, tá, gente? É muito comum esse processo, tem prazo para isso, e você tem que ter um espaço para isso. Então, daí a importância do depósito, tá? O efeito contrário disso é a chamada transferência ou transbordo. O que é? Por exemplo, você tem várias empresas que compram lá como é que chama, gente? Que produto? Às vezes é o Wish, qual que é o outro? O AliExpress, né? Alibaba, AliExpress, essas várias compras lá da China, né? Você tem empresas que compram X quantidades desse local e vai dividir aqui, por exemplo. Então, tem empresas que estão lá no Mercado Livre que compram prioritariamente da China, aí compra um container de determinado produto, e aí ela chega esse container, mas ela já tem vários pedidos para aquilo ali. Então, o que ela faz? Ela vai chegar esse container único do mesmo produto e vai fracionar isso de acordo com as quantidades específicas para cada cliente meu. Então, por exemplo, o fulano lá de São Paulo comprou 500, então você já separa os 500. O outro lá de Minas comprou 1000, então você já separa. Então, é o efeito contrário do que eu estou dizendo. Eu pego uma carga única
que está toda embalada na quantidade que eu comprei lá, e aí eu ganhei o melhor preço, consegui negociar preço lá na China, e aí eu vou fazer, então, a chamada transbordo, que é o fracionamento, ou está até escrito ali, desagregação desses produtos em quantidades maiores, naquelas quantidades específicas dos meus clientes que já compraram ou que eu estou vendendo, tá? E vou ter aí também o agrupamento, que é o uso especializado para o agrupamento de itens por produto, tá? Então, dependendo do processo, é muito comum, interessante também, assim, quais são os itens que acompanham determinado produto. Não sei se vocês sabem, algumas ferramentas que a gente compra, dependendo do produto que você vai comprar, vamos supor, prateleira que você vai comprar, o fornecedor não te entrega o parafuso, por exemplo, aqueles itens de montagem. Não sei se vocês já viram isso, né? Às vezes você vai montar um móvel, por exemplo, e lá dentro vem um plástico que tem lá os parafusos que você vai usar naquela montagem e tudo mais. Não necessariamente aquilo ali vem do produtor do móvel, tá, gente? Aquilo é um item que você vai agrupar no seu momento de depósito que você está lá montando. Olha, eu pego o item, claro que isso é associado ao próprio fabricante de móvel, você sabe a dimensão do parafuso, o tipo de porca, arruela, a chave de montagem ou não, tem essas características que você é passado, mas você compra isso de outro local. E aí, nesse momento, você vai agrupar esses itens, colocar ali só a embalagem dentro da outra para fechar. Então, é o processo de agrupamento também, que não deixa de ser uma consolidação final, tá? Mas aqui é mais por itens de produto. Então, esses cuidados aí, os depósitos, eles têm essa influência e esse fator decisivo para garantir que eu consiga ter um sucesso no meu processo de venda, garantido por esses cuidadozinhos básicos aí, tá? Continuando aqui, já no processo de armazenagem, eu vou ter, então, relacionados ao tipo de produto. Eu vou ter armazéns de commodities, que são aqueles armazéns específicos para manuseio e manutenção e armazenagem de produtos padrões, então madeira, algodão, tabaco, soja, né? Geralmente eu trabalho as commodities, que ela tem um processo de venda maior, eu consigo encher navios com o mesmo tipo de material, que são as commodities, e aí eu consigo, então eu tenho que ter um armazém específico para isso, de acordo com a característica do produto, tá, gente? É muito comum, minério, por exemplo, a gente antes vendia o minério puro, né? Lá aquelas montanhas de minério. E aí, desde acho que de 10 anos para cá, o Brasil tem conseguido vender o minério pelotizado. Então, você consegue agregar ali um processo que você já está fazendo uma das etapas produtivas. Mas você tem que ter lá um pátio para poder armazenar isso. Você tem que ter um silo para guardar o algodão que você trouxe. Um espaço para ter o tabaco, que vai ser a base do fumo e tudo mais. Então, tudo isso, você tem um armazém específico para isso. Vou ter um armazém para granéis, né? Por mais que a soja é uma commodity também, mas ela como é grão, você tem que ter um espaço próprio, um armazém para manuseio e armazenagem de granelizados, né? Aí também produtos químicos, xaropes, algumas coisas nesse sentido, em que você vai ter todo um cuidado de armazenagem, claro, de acordo com o tipo de produto. Vou ter os armazéns que são frigorificados, ou seja, que tem toda a refrigeração, principalmente para esses produtos perecíveis. É tão interessante isso, gente. Na aula passada eu lembro que eu dei um exemplo lá de transportadora em que a pessoa foi participar de um processo para transportar produtos da Sadia, era da Sadia, BR, acho que era Sadia Perdigão, e a pessoa não tinha um caminhão frigorificado. Então, o mesmo cuidado que eu tenho que ter nesse processo, eu tenho que também ter um armazém que vai garantir a temperatura ideal daquele produto enquanto está lá esperando o processo de venda e tudo mais, tá? E aí entra tudo ali que você precisa refrigerar ou manter numa determinada temperatura. Até mesmo produtos químicos e farmacêuticos. Várias vacinas e remédios, elas têm que ser guardadas, armazenadas em câmeras frigoríficas, tá? Então não pode ser qualquer espaço para isso, não. Tá? E alguns com controle de refrigeração extremamente severo ali, tá? Aí você tem esses armazéns para utilidades domésticas, mobiliários, que esses grandes galpões, a gente vê isso muito comum, tá? Voltados para isso, e aqueles de mercadoria em geral, né? Então, que são vários itens em que não exige muitas facilidades ou equipamentos especializados, tá? Que é muito comum também.
Dependendo do local, você vai ali para o CEAS e tudo mais, você vai ver vários galpões, né, que funcionam como armazéns específicos de vários desses produtos que a gente viu aí, ou da natureza desses produtos, tá? Então, não é muito difícil de imaginar ou visualizar isso aí, não, tá? E aí, dentro desse processo de armazenagem, eu preciso ter claramente qual é o meu processo de fluxo de operação, tá? E o que isso tem a ver? Isso tem a ver principalmente com o layout da minha produção, tá? Então, a forma como eu vou produzir, né, e o layout dessa produção, a minha armazenagem vai caminhar de acordo com isso também. Para quê? Para evitar de ficar transportando sem necessidade ou de não ter algo muito lógico dentro do processo de armazenagem, tá, gente? Ou seja, eu tenho que ter os espaços destinados à armazenagem que não interfiram na produção. Isso tem a ver também com o quê? Com o volume e velocidade desse fluxo de produtos, a forma como eles vão sendo produzidos, e tem que ser mantido numa alta movimentação com os setores de instalação, de maneira que um determinado processo não atrapalhe. Parece que não, quando a gente vai visitar alguma grande fábrica ou indústria, vocês podem notar que tem marcações no chão, que é exatamente a área de passagem, a área que está ali de estocagem, a área de armazenagem, então, ou seja, tudo muito bem calculado, né, pensado, de maneira que aquilo ali vai contribuir decisivamente para o processo produtivo, tá? E eu vou ter dois fluxos em especial. O mais utilizado é esse fluxo em U, que a gente vê aí na primeira tabelinha, que eu tenho um recebimento do meu processo normal, acaba que eu recebo via caminhão ou outro meio de transporte ou modal os meus produtos, eles passam por um processo de estocagem, conferição e tudo mais, né, claro e decisivo aqui, estoco geralmente no final ou ao longo desse processo, nos cantos, de maneira que não me atrapalhe, e já ficam prontos ali para o processo de expedição. Por exemplo, se eu tenho uma linha produtiva aqui no meio, normalmente eu vou trabalhar minha armazenagem nesse canto aqui todo, para os insumos básicos para a produção. De repente aqui eu já coloco aqueles que estão semi-acabados ou acabados aqui também nesse lado de cima aqui, já voltados para expedição e destinação desses produtos, tá? Então é muito comum isso, gente. Às vezes vocês vão olhar ali no Villefort mesmo, ou em outros processos, tem o caminhão que chega no local, passa pelo processo de estocagem, né, e armazenagem. O que é isso? Conferência, ver se a qualidade está legal, se não há avarias, não tem nada. Você tem todo um processo de documentação e controle desse material, e aí você vai colocando os lugares. É claro, gente, que aí, num caso do supermercado, vocês já viram no Villefort, é muito comum isso. Você está, às vezes, ali no setor de café, por exemplo, você tem as gôndolas, são ali normais, distribuídas, normal para o consumidor final ir lá e comprar, ele mesmo pega lá na prateleira, e em cima da gôndola, né, porque às vezes eles aproveitam o espaço, tem várias estantes e prateleiras com N produtos diferentes ali, não necessariamente café. Eu estou no corredor de café, mas de repente você tem lá outro produto qualquer, saco de lixo, papel higiênico, massa, qualquer que seja de processo, aproveitando um espaço que tinha ali. Esse cuidado de armazenar esse produto em qualquer lugar, ele passa, aí que entra o papel do funcionário, que ele tem que documentar exatamente, e ele sabe, olha, o fardo de papel ou de saco de lixo que eu recebi da empresa tal, foi recebido, está aqui conferido e está alojado na prateleira tal, número tal do corredor X, né? Porque na hora que faltar isso na gôndola, você já sabe de um dos locais mais próximos que você pode ir lá buscar, por exemplo. Aí você vai lá com o carrinho, aquelas empilhadeiras, tira lá ou o pallet inteiro ou parte do pallet ali e vai repor a mercadoria, tá? Então, eu só estou dando um exemplo. Como que isso funciona de uma forma que consiga eu ocupar os espaços, otimizar os espaços usando, mas tendo esse cuidado de um sistema de informação que vai trabalhar isso aí, tá? O outro fluxo em I, gente, já é o fluxo atravessando o armazém. Eu gosto de dar um exemplo. Antes da Tambasa, tem a loja dentro do Ceasa, vocês já viram, lá tem uma loja que eles construíram no canto reservado do Ceasa, ela antes fazia parte de uma daquelas lojas dos vários galpões que tem lá, e a Tambasa usava X lojas lá
e tudo mais. E lá pela própria configuração do SEASA, você tinha o recebimento por um lado, que aí tinha um controle, a parte administrativa que ia lá e conferir tudo mais, atravessava a loja inteira, lá é cheio também de várias estantes e prateleiras guardando os produtos, nem tudo isso documentado, e a parte de expedição ela é separada para não atrapalhar, por exemplo, o fluxo de clientes ou de caixas que está logo na entrada, perto do recebimento. E isso é interessante porque você consegue ter uma dinâmica para grandes produtos ou grandes quantidades, né? Para não ter que ficar atravessando a loja com uma série de pessoas que estão dentro da loja simultaneamente, você tem uma expedição reservada no fundo. Quem for ali naquela Leroy Merlin que tem ali no... Ai, gente, como é que chama que é shopping ali de Contagem? É o das chaminés ali, esqueci, não me deu branco aqui. Ah, Itaú, o Itaú Power. É Itaú mesmo, né? Você tem lá aquelas chaminés. Lá você tem a loja normal da Leroy Merlin, então que você tem todos os produtos e tudo mais e tal, e os produtos mais pesados da área da construção civil, que são mais, né, mais trabalhosos, que tem uma quantidade maior, eles ficam numa área separada em que você pode entrar com um carro ou com um caminhão, dependendo do tamanho do caminhão, em que você consegue parar lá estrategicamente nos vários corredores. Vou comprar bloco, por exemplo. Você para o caminhão, ou o seu carro, ou a caminhonete que você tiver, você carrega o carro ali com alguém conferindo e dali você já sai. Então a expedição é feita separadamente, até para não atrapalhar, por exemplo, o fluxo normal na característica dessa loja aí, tá, gente? Então, a gente vai ver que o fluxo ele é muito usado em cross-docking, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Ou operações nas quais os períodos de pico de recebimento e expedição coincidem, porque às vezes costuma isso. Eu estou vindo com um fornecedor que não dá para ficar esperando de madrugada, como é no SEASA, às vezes o pessoal tem um horário para poder entregar a mercadoria, geralmente é diferente do horário do fluxo de pessoas, tá? Mas dependendo da natureza do seu produto e tudo mais, às vezes está vindo um caminhão que está vindo lá do Mato Grosso, por exemplo, você não tem como fazer a pessoa esperar no trânsito, alguma coisa. Então, o recebimento tem que ser simultaneamente com o processo de comércio, de venda, de expedição, qualquer que seja a natureza disso aí. Tá legal? Ok até aí, pessoal? Beleza? Bom, vou continuando aqui, então, eu agora vou ver então, os processos e atividades dentro da armazenagem. Atenção! Não é para preocupar com os nomes, né? Então, vão ser esses 2, 3 slides aqui, ó, até metade aqui desse. Não preocupem com os nomes, né? Mas com os processos em si. Vai ter um diagraminha aqui que vai explicar isso de uma forma mais clara, tá? Então, vamos lá. O que vocês têm que saber e entender desse processo? Como é que é a questão do recebimento, que é o processo de recebimento mesmo. Receber e atracar o veículo, então tem que saber atracar, tem que ter um espaçamento certo, no mesmo nível. Não sei se já viu, tem algumas plataformas que são do mesmo nível do tamanho do caminhão, para facilitar esse processo de entrega da mercadoria ou da matéria-prima. Fazer o checklist, saber se está de acordo com o que foi comprado, descarregar o veículo e cuidar desse processo. Então, não é simplesmente tirar de dentro do caminhão, é saber como tirar, onde colocar e tudo mais. Receber o material físico e fiscal, conferir se a carga está legal, se não tem avaria, se não está danificado, se a quantidade de peças ou de produtos e tudo mais está de acordo, identificar cada um desses. É muito comum você colocar, está usando muito código de barra ou QR Code. O QR Code trouxe essa vantagem para a logística, que dependendo do código de barra, você tem que às vezes usar um tamanho grande para isso. O QR Code não, ele permite num quadrinho pequeno ter mais informações do que o código de barra na linguagem binária como é, tá? E aí não só eu vou identificar esses produtos ou partes desse produto que chegou e vou distribuir esse material nos setores produtivos, o que vai para o estoque, o que tem prazo de entrega ou não, algo que já está aguardando a compra. Então, tudo isso vai sendo feito de distribuição. Então, olha o papel do recebimento, que não é mais só chegar e contar o que chegou e ver se está de acordo, não. Tem todo um processo crítico mais rigoroso aí. Aí eu vou para o put away, que são as atividades de pré-packaging, né, que é aquele processo de armazenamento, de cuidado com a mercadoria. O que eu faço nisso aí? É o processo de colocar em pallets ou não, ou repaletizar. O que é isso? Às vezes o produto chegou para mim em pallets que é do fornecedor.
e às vezes o tipo de pallet que o fornecedor usa, ele exige que o pallet dele seja devolvido na mesma hora. Então eu tenho que tirar de um pallet, colocar numa plataforma, e aí eu vou migrando esses materiais, esses produtos, ou carregando esses produtos para um outro pallet meu interno, né, para poder liberar o pallet desse fornecedor. Parece bobeira, gente, mas tem pallets que são caríssimos pelo tipo de material que está sendo utilizado ali. Eles estão até começando a substituir por exemplo, eu faço em madeira, você tem um tamanho de padrão para pallet, geralmente é 1 metro por 1,20 m. Você tem as especificações para aguentar o tipo de peso da mercadoria, então ele tem que ter uma dimensão clara lá de 7, 8, 10 centímetros, dependendo da estrutura. Tem que ter aquelas janelas no pallet, porque aí você vai colocar o carrinho para levantar aquilo com muita facilidade. Ou seja, tem pallets que são de madeira de lei, madeiras boas. Tem pallet que é feito, dependendo do produto, são feitos de pinos, que é mais barato. Tem pallets que agora estão sendo feitos de plástico injetado, que a durabilidade, o custo maior, mas a durabilidade é X anos a mais do que o pallet de madeira. Então você tem uma série de cuidados que acabam criando essas políticas de pallet aí, de paletização ou repaletização, tá? Além disso, no pote, eu vou fazer eu vou embalar o produto que chegou para mim em filme plástico, você vai fazer todo um processo de embalagem. É comum isso, tá, gente? Às vezes eu tenho vários produtos, por exemplo, chega muito sabão em pó, por exemplo. Então você tem que fazer a conferência, aquela coisa toda, armazenou e colocou, você consegue então colocar, vou centralizar em cada pallet 10.000 caixas 10.000 caixas de sabão em pó, tá? E aí, para aquilo ali não ficar caindo, porque vai cair na movimentação, você faz o processo de aplicação de filme plástico, né? Embala de novo ou embala a primeira vez ali para ter esse cuidado, por exemplo. Então, chega do caminhão, você coloca ali para embalar. Aí você tem um processo de etiquetagem, a leitura de código de barra, né, do processo que chega, a definição do local para onde que está indo, movimentação do pallet da área de estoque, então todos esses cuidados da chegada do produto em si, tá? Dali eu vou para o picking, né, que é a retirada dos itens em estoque para atendimento de uma demanda específica. Por exemplo, esse exemplo que eu dei aí de sabão em pó, né? Eu tenho lá um fardo, um lote lá que está guardado num pallet com 10.000 caixas, mas eu vendi para um varejista, por exemplo, 5.000 caixas. Então eu vou lá em determinado lugar e tiro apenas a quantidade específica da venda que eu fiz. E aí desce aquele produto, tira a quantidade que você quer, reembala, se for o caso, né, o filme plástico, embala essa quantidade que tem para o lugar para você poder fazer encaminhamento para transporte para venda final, tá? Então, todo o processo de coleta, separação e preparação dos pedidos, né, também de acordo com a necessidade de cada cliente. A pessoa está comprando vários produtos de mim, então eu vou fazer essa coleta, separar num lugar específico para depois a destinação para esse cliente, tá? Então, é uma coisa simples, mas é o nome que se dá para esse processo da separação dos produtos internos aí. Vou ter o outro processo, o stage out, que é aonde que eu vou colocar os produtos que estão em processo de expedição, né? E aí, para isso, eu tenho um espaço também específico para otimizar o uso de equipamento de manutenção, de movimentação, a mão de obra que está sendo usada para conferência, por exemplo, para não perder tempo, não perder gente, a capacidade do tipo de veículo que vai transportar esse produto final. Então, aonde que fica essa parte de estágio, já preparando para a saída do meu produto voltado para a expedição. Então, é muito comum, a gente vai ver no CrossDock, tem um desenho logo à frente aí, que também funciona como processo de expedição, em que eu vou separar isso aí, então eu tenho que ter um local específico para essa desova, ou para esse processo de despachar a mercadoria aí no caso, tá? Eu tenho a expedição propriamente dita, então que é o carregamento e embarque do cliente, né, do produto para o cliente, ou para produção e tudo mais, mas o que é? É o produto que está chegando para mim, que eu já estou expedindo para a destinação que esse produto vai ter. Se ele ainda é insumo, matéria-prima, ele vai para a produção. Se ele já está pronto e acabado, ele já vai para o varejista, para o atravessador, para a loja física ou para o cliente final,
quando é o caso. Eu tenho aí o cross-docking, mas aí antes de chegar no cross-docking, gente, só para vocês verem ali, ó, esse quadro que está à direita aqui, vocês estão conseguindo visualizar. Vocês estão conseguindo ver o slide, pessoal? Tá, né? Aqui, ó, eu estou mexendo o mouse aqui, ó. Esse quadro aqui em cima, tá? Eu vou ter aí dá para ver de uma forma clara. Olha, eu tenho um recebimento aqui, recebi, faço meu processo de put aí quando é o caso, tem uma área de estocagem específica aqui no lado direito, tá? Também é o caso. Nesse meiozinho, eu vou ter as atividades de suporte específicas para isso, ou a produção, quando é o caso. Às vezes eu tenho aqui minha fábrica ou meu equipamento para produção, quando é o caso. Olha o picking que está saindo aqui, ó, é o processo que eu tiro da estocagem, faço uma separação para depois voltar, né, e vice-versa. O stage out aqui, que já é o processo preparando para a expedição, quando eu não tenho espaço aqui na expedição, tá, gente? Então, é um processo intermediário para liberação aqui. Então, é uma forma muito clara de como que funcionam esses vários processos internamente. O cross-docking que está aqui na frente, a gente vai ver entender ele aqui agora. O que é o cross-docking? É uma rápida movimentação dos produtos que chegam para mim, tá? E que, dependendo do prazo, ou da demanda, ou da forma como eu vendi, eles já chegam para mim do meu fornecedor e eu já tenho que expedir rapidamente para o destino final, tá? É muito comum eu fazer, então, isso. Serve para o transbordo, né? Eu vou receber e já despachar, não vai nem entrar para a parte de estocagem, então eu tenho uma economia significativa de tempo, de gente, de espaço, né? Para isso aqui acontecer, eu tenho que ter um controle muito claro de quem são meus fornecedores, o prazo que ele me entrega. A gente viu na aula passada de transportes, por isso que é interessante aquele processo a consistência que a gente fala lá, né? Eu prefiro um modal que me entregue no prazo certo do que aquele que, por exemplo, fala que vai vir rápido e acaba atrasando por qualquer motivo ou tendo um impacto aí que não me permita, por exemplo, o cross-docking. O que é isso? Eu tenho um sistema que me fala, olha, o seu caminhão está a meia hora da sua fábrica, é a conta, você já pode estar fazendo pedidos, por exemplo, você já coloca os caminhões do destinatário ou a empresa que vai fazer a entrega, você já recebe, você já tem a quantidade certa que vai ser conferida, reembalada, se for o caso, e você já colhe de expedição. Olha o ganho que você tem fazendo a ruptura desse processo de armazenagem aqui. Então, o cross-dock, cada vez mais, isso só foi possível com a tecnologia da informação, com o trato da informação, com a rapidez e agilidade das informações em tempo comum, tá? E aí eu faço essa operação de cruzamento de docks, que eu vou mostrar aqui embaixo, ou baldeação. Olha nesse desenho aqui embaixo, olha que interessante, que é muito comum, tá, gente? Eu tenho esse primeiro caminhão aqui, ó, que me traz esses produtos aqui, tudo esses círculos grandes aqui, tá? Então, esse fornecedor me entrega esse tipo de produto. O do meio aqui me entrega esses produtos em forma de L aqui, ó. E o último aqui embaixo, o fornecedor me entrega esses quadradinhos. Cada um eu descarrego, faço o processo, e em vez de eu armazenar isso, porque às vezes eu já tenho compras garantidas já desses produtos, eu só tenho que fazer o cuidado dessa distribuição. Olha esse primeiro caminhão aqui, olha. Eu distribuí aqui para essa entrega, em que levou 3 itens redondos aqui, no do meio está levando apenas 2, e no último que está levando apenas um redondo, ou seja, eu descarrego, já distribuo aquilo que já está esperando para entrega. Só que tem que esse caminhão que vai sair aqui, esse primeiro, ele já vai ser para um local, mas ele está esperando os outros produtos. Então, olha a otimização que eu tenho aqui, ó. Eu coloco simultaneamente X caminhões para receber de produtores e fornecedores diferentes. Nesse caso aqui, o LZ está levando apenas um. Esse LZ que vai levar 2 nesse caminhão do meio e vai levar 2 aqui no último. E o último caminhão aqui, que trouxe os quadradinhos aqui, ó, eu estou colocando 2 aqui, 3 nesse. E aí eu já faço essa separação aqui nesse cross-docking, já alimento os caminhões na expedição e já cada um já sai para o seu destino final, levando os componentes, os itens separados aí de cada fornecedor. Então, olha o ganho de eficiência, de tempo, de estoque, de gente, mão de obra, de energia, de gasolina, de tudo, porque eu tenho transportes internos, eu tenho que ter luz, eu tenho que ter uma série de movimentações e eu ganho esse tempo significativamente. Então, o cross-docking é um processo hoje
que a grande parte dos processos, principalmente quem trabalha com grandes distribuidoras, tá, gente? Tem que implementar isso até como uma forma... Lembra, dos pilares da logística, a gente fala que uma das principais funções da logística é a questão da redução de custo. E uma das formas significativas, além do transporte, de economizar, é o cross-docking dentro da armazenagem, que eu já consigo, num processo bastante bem casado ali de informações, eu consegui criar essa estrutura de fazer uma entrega pontual, já sabendo das chegadas dos meus fornecedores, tá? Por último, eu coloquei aqui só para vocês verem como que é o processo. Às vezes eu tenho aqui o galpão de recebimento, eu tenho as áreas de montagem, quando é o caso de montagem de produtos ou de finalização de produtos que estão semi-acabados, e aí esperando a montagem final, eu acabo de terminar a montagem, dependendo da natureza do serviço, tá, gente? Eu acabo de fazer a montagem, reembalo, coloco a logomarca, põe o manualzinho aqui dentro, põe aqueles itens que são paralelos que chegam aí também, e daqui distribui para o processo de embarque. Então, por mais que os modais eles continuam sendo importantíssimos, eles vão ser um grande instrumento aqui, mas olha como que a armazenagem ela vai ocupar decisivamente um processo aí pleno de trabalhar essas várias informações de uma forma tranquila, eficiente e tudo mais, tá? E para finalizar, esse processo aí dos processos, eu vou ter os dois aí, o transit point e o merging transit, tá? Então, não preocupa com a palavra, uma está em inglês, outra está em francês, tá, gente? Então, o transit, o que é? É a unidade de passagem da mercadoria, a qual não é estocada, ela é fragmentada em unidades menores, já estabelecidas, então eu já tenho todo esse controle do que vai ser feito e eu faço um ponto de transição dentro das rotas de entrega. O que é isso? Eu paro, em vez de eu ter que centralizar tudo no meu depósito, no meu centro de distribuição ou na minha indústria, empresa, eu já tenho um ponto de transição em que eu posso centralizar os meus vários fornecedores num local específico, às vezes um outro depósito que eu tenho ou de algum parceiro, em que eu vou fazer ali apenas um processo de parada para poder fazer a passagem de uma mercadoria específica de um fornecedor para um outro caminhão que está no seu destino, rumando para o seu destino final, tá? Então são pontos de transição que podem ser... eu já vi isso acontecer até em rua de grandes centros, tá, gente? Às vezes assim, o pessoal para, encontra com um caminhão em tal lugar, e aí o pessoal faz um descarregamento de um caminhão para o outro, parado numa rua. Eu já vi isso ali no centro de Belo Horizonte, por exemplo, tá? Então é muito comum isso. Você tem que ter, hoje, com a tecnologia, você consegue em tempo real, via WhatsApp, qualquer outro aplicativo, saber aonde que o motorista está, aonde que está, e combinar um local de uma forma muito mais rápida e tudo mais, tá? Então isso é outra forma também, mas para questões muito pontuais aí de pequenos produtos, tá? E o merge em trânsito, o produto ele é montado ao longo da cadeia, aquilo que eu falei, os componentes chegam separados, né, no meu espaço, né, aí no caso o local físico sem distribuição, e aí é utilizado para o agrupamento desses e posterior montagem. Então eu posso agrupar aquilo que vai para um local de montagem, eu posso montar inclusive nesse processo, tá? Pode acontecer também de eu ter várias fases de montagem, eu não tendo espaço. Por exemplo, trouxe lá do meu fornecedor, eu tenho um primeiro momento que tem os fornecedores da região vão acabar de montar ali num espaço específico, essa primeira parte montada vem acompanhando no meio de transporte, um modal de transporte, até chegar num outro lugar mais perto que vai juntar com os outros fornecedores desse local também, aí faz uma outra finalização desses produtos e que podem chegar, por exemplo, no destino final. Tem um videozinho de um merge em trânsito lá feito na China, que é interessante. A China está criando um processo de vários parques tecnológicos e tudo mais por especialidade. Por exemplo, a cidade que começou e detectou esse vírus, ela é especializada em fábrica de automóveis e outras questões tecnológicas, tá? Que é a grande região de Wuhan, por exemplo, tá? Toda a cidade já está conectada em 5G, então você tem uma série de vantagens aí. E é interessante que dependendo do lugar, estou indo para Pequim, ao longo do caminho você tem várias etapas produtivas, né, que podem resultar nesse processo. E aí o videozinho que eu vi era exatamente isso. O caminhão para na cidade, tem a parte inicial que é montada ali, para 100 quilômetros depois
200 quilômetros, eu não lembro, para nesse local, você tem as outras confecções e finalizações daquele produto ali, com os produtos daquele parque logístico tecnológico daquele local, e aí quando chega em Pequim, um pouco antes de Pequim, tem lá a parte de finalização com os produtos também daquele entorno ali, tá? Então isso é muito comum, gente, de acordo com a natureza da cadeia produtiva do local. Por exemplo, Minas Gerais tem muito disso. Alguém consegue me dar um exemplo de onde que é o polo moveleiro de Minas Gerais? O polo moveleiro, você fala de quê? De fabricação ou de venda? Fabricação. Fabricação na cidade de Cláudio, porque lá de lá, esqueci o nome da cidade, é bem perto da cidade de Cláudio. É fundação. Cláudio é fundição, não é isso? O forte de Cláudio é fundição. Tem móveis também, tá? Mas lá que é o forte, não? Não, o forte, por exemplo, de produção de móveis é a região de Ubá, por exemplo. Você tem um polo moveleiro de Minas. Ubá. Entendi. Cidade de Ubá. Ok? Oi, Caio, eu não ouvi. Como é que é? Entendi. Ubá, tá? Então, lá na região de Ubá, eu tenho um polo moveleiro, por exemplo, grande. Tem vários móveis que vêm de Ubá, por exemplo, então estou num processo de confecção, né, das várias fábricas. Você tem um polo aqui na região do Ceasa, não sei se vocês já viram ali, gente, várias fábricas de móveis ali também. Algumas daquelas fábricas ali são finalizações de outros produtos ou acabamentos que chegam de outros lugares. Então, por exemplo, eu vou usar uma ferragem, aí eu concordo com você, Caio, por exemplo, algumas ferragens que vão ser fundidas dependendo do tipo de aço, de material, vem de Cláudio. Então, para ali na região do Ceasa, pega um móvel de Ubá com a finalização de algum componente extra que vai ser colocado, para ali naquele polo moveleiro, e dali vai, por exemplo, a Silviano Brandão, lá aquele ponto de vendas de móveis que tem aqui em Belo Horizonte. Não sei se vocês já viram ali, né, gente? Sagrada Família, Avenida Silviano Brandão, ali tem várias lojas que centralizaram ali, tá? Então, olha como que funciona esse processo, de certa forma, em que eu tenho vários processos de montagem em etapas diferenciadas em locais diferentes. Então, aí que entra a característica do Merging Transit aí. Tá legal? Ok, pessoal? Bom, continuando aqui, a gente vai agora... Então, atenção com esse cuidado dos processos. Hoje nós vamos fazer uma atividade que eu vou passar para vocês muito simples, mas vocês vão ter que trabalhar essa ideia de processos. E agora a gente vai ver a questão dos equipamentos de montagem. O que são esses equipamentos aqui, gente? E aí como que eu vou fazer esses equipamentos internamente a minha armazenagem. É coisa muito simples, né? Então vamos lá. Tinha as fotos aí, tá, gente? Eu tirei de propósito, tá? Só para forçar vocês a procurar isso depois. Mas atenção. Estrutura porta-pallets. O que é isso? Todo lugar que você vai, você está vendo lá aquelas várias estantes que são armazenados os pallets com os produtos ali dentro. Então, você tem lá um carrinho, geralmente o carrinho vai levantar aquele pallet e empurrar para dentro da estante e tudo mais. Então, tem que ter essa estrutura porta-pallet funcionando de uma forma muito, muito tranquila, muito eficaz e resistente, porque dependendo do produto, vai ter um peso X ali específico, tá? E não dá para ficar trabalhando, a estante do meu setor esquerdo aguenta produto até o peso tal, a outra aguenta não sei o que tal. Antigamente tinha muito disso, tá? Hoje em dia o pessoal unificou tudo, porque dependendo do local não dá para ficar escolhendo aonde que eu vou colocar o produto final, não, tá? A distribuição e a altura das estantes, elas vão ser determinadas em função do tipo de empilhadeira que eu tenho, de quantos andares ela consegue chegar, os elementos de armazenagem que vão ser colocados naquele local, as dimensões do espaço que eu tenho, tudo mais, tá? Eu já vi empilhadeira que consegue levantar 2 metros, 2 metros e meio até 3, eu já vi empilhadeira que consegue carregar até 8 andares, tá? Tem muito mais do que isso, mas olha só o tamanho do processo aí. Andares que eu falo, gente, é aquele processo dos vários níveis de atender a determinada altura lá. Então, vai depender da estrutura que você tem. O drive-in, não é o drive-in que vocês pensaram, estão acostumados, não, tá, gente? Mas é o drive-in próprio da logística. Cuidado quando a gente for colocar lá, então, a questão do drive-in. O que é o drive-in? Logística.
Vocês vão ter que fazer uma pesquisa, por exemplo, tem que ter esse cuidado aí, tá? A armazenagem é feita por acumulação, em que eu vou utilizar a utilização máxima do espaço disponível, tanto em superfície como em altura. Por exemplo, é muito comum, quando você vai em alguns atacadistas, você pode notar que você tem as gôndolas na frente, mas é uma estante muito profunda, então você consegue colocar ali, ó, em vários andares e empurrar lá para o fundo também, tá? Então você tem não só aquele espaço maior e que você consegue colocar no fundo, como a altura também, que você pode usar 1, 2, 3, 4 andares aí diferentes, tá? A estrutura dinâmica é muito usada em armazéns, principalmente para produtos perecíveis, por quê? Ela tem um sistema de roldana, roldana mesmo, roletes que está escrito ali, que você consegue migrar o tipo de produto que você tem e colocar os que vão perder primeiro mais à frente. Para quê? Para otimizar o seu processo de destinação. Por exemplo, gente, você já deve ter ficado fazer compra em algum centro, supermercado grande ou atacadista grande, que de repente a pessoa anunciando lá, só, olha, produto aqui agora, dentro desses próximos 3 minutos, quem comprou o produto vai pagar aí metade do valor. Isso é uma técnica de vendagem, logo, não é porque eles são bonzinhos, não, porque às vezes, geralmente, aquele produto já está na data de vencimento próxima. E na hora que você vai buscar isso para armazenar, para alimentar essa gôndola ou essa plataforma central ali perto do supermercado, você tem que ir lá no depósito e buscar de uma forma. Para a pessoa não ficar perdendo tempo e pegando e olhando item por item para ver o vencimento, lá na armazenagem você já tem um processo que na hora que você coloca, você tem geralmente uma plaquinha ou uma informação computadorizada logo na entrada e que você já sabe quais são os produtos que estão ali, tem uma numeração em cada uma dos suportes para aquele produto, dizendo quais que estão ali para vencer primeiro. E aí você coloca automaticamente esses produtos mais antigos na frente e os novos você vai armazenando lá embaixo. Então ele é um sistema de roldana que permite facilmente deslocar esses produtos aí, tá, gente? O pushback, eu também tenho armazenamento por acumulação, e aí eu consigo colocar até 4 pallets em profundidade a cada nível. Aí, aqueles grandes depósitos, e que é muito comum em vários, dependendo da fábrica, você coloca, e aí você vai empurrando para o fundo, e aí você consegue ter até 4 níveis de profundidade além de altura, tá? O flow rack é parecido com a estrutura dinâmica, tem alguns roletes também, tudo mais, mas você tem que ir voltado para coisa menor. É muito comum em alguns supermercados você ter lá o flow rack, que você tem lá o produto, às vezes eles ficam presos em alguma de uma forma muito mais visual, em que você consegue colocar os produtos que vão vencer primeiro na frente, e aí você consegue trabalhar de uma forma mais básica, porque eles não são coisas pesadas, são pequenas caixas, pequenos produtos e tudo mais. Então, quando você foi ali vocês vão ali no Vila Forte, por exemplo, vocês podem notar lá que os produtos já estão desmembrados da caixa, eles estão expostos nas gôndolas, e você pode notar que quando a pessoa vai organizar, você tem a pessoa que vai arrumar lá as gôndolas, ele tem o cuidado de tirar, conferir, ele já sabe lá mais rapidamente quais são os produtos mais antigos ou não, e ele tem um processo de armazenagem mais na frente, tá? Alguns setores, vocês já viram, tem uma plataforma que ela é deslizante, em que permite que você consiga buscar os materiais. Como é coisa pequena e não é muito pesado, é um suporte assim, não é muito frágil, mas ele consegue assim, trazer tipo um rack, você puxa para frente assim, ó, e você consegue pegar o produto que está lá no fundo e trazer ele mais para frente. Então facilita bastante o processo de montagem aí, tá? Tenho também o cantilever, eu falo cantilever, tá, gente? Mas tem gente que usa cantilever também, já ouvi os dois jeitos, os dois estão certos. O cantilever, então, vai ter armazenagem de unidades de grande longitude com medidas variadas. É uma estrutura simples, porém, os braços e as colunas ficam em balanço. É muito comum, em vez de ser uma estante, eu tenho um rack que eu tenho uma coluna central e que o braço da estante se projeta para frente, e aí eu não tenho aquela aba lateral que vai segurar ele. É como se fosse ali uma prateleira suspensa no ar, né?
ela está ela tá segura pelo fundo de uma estrutura de aço e que permite que eu tenha essa prateleira livre no espaço voltada para mim. Qual que é a vantagem disso? Dependendo do tamanho da carga ou do produto que eu vou colocar ali naquela prateleira, se eu tivesse aquela aba, o ferro lateral da estante fechando, eu não conseguiria entrar com o produto, por exemplo. Então, me permite uma certa flexibilidade de eu colocar um produto grande para poder armazenar ele e empurrar ele para o fundo, por exemplo, tá? É muito comum, às vezes, dependendo do produto, que ele ocupa duas, três estantes na largura, porque como ele não tem esses braços que impedem esse processo, e aí você consegue armazenar ele de uma forma muito mais tranquila e tudo mais. E, por último, os chamados armazéns autoportantes. O que é isso? São aqueles armazéns que eu tenho que ter uma fundação muito boa, então tem que ter um cuidado de construção bacana, em que a própria estante onde eu vou armazenar os produtos é a sustentação do telhado desse galpão ou desse armazém, por exemplo, tá, gente? Aí, eu já vi, gente, depósito que a pessoa começou a colocar lá e tudo mais, e o fundo, o piso começar a ceder porque não estava aguentando o peso. Então, não é qualquer lugar que vai caber, por exemplo, isso. E hoje em dia, quando você já tem um processo que já está construindo algo que é mais definitivo, que você tem uma linha de produção mais segura, mais tranquila e tudo mais, vale a pena às vezes você investir nesse processo, que em vez de você ficar fazendo andares, estrutura, além da estrutura que você vai sustentar o telhado, você tem que fazer um monte de estante, você já usa o próprio pilar, né, de sustentação para colocar ali as várias estantes próprias disso aí, tá? Então, já é todo um processo que tem escrito lá, exige grandes obras de engenharia, tem a ver com o sistema construtivo do prédio em si, do galpão em si, do armazém em si. Claro que isso vai ser de acordo com normas, com localização, tem lugar que exige o gabarito na hora da construção, então não é todo lugar que vai exigir, que vai aceitar o tamanho de galpão, mas é uma forma muito mais fácil e tranquila de você já construir pensando nisso, ok? Até aí alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Então vamos lá, então alguns recadinhos antes de eu passar o trabalho para vocês, tá? Primeiro, amanhã é recesso, sexta-feira é feriado. Então é um ótimo momento para quem estava aí muito estressado ficar em casa descansando. Tudo bem? Tá? 2, e aí deixa eu até colocar, deixa eu ver se o vídeo vai funcionar, gente. Tá, funcionou. 2, como é que funciona o processo das provas? Gente, vocês devem ter recebido um comunicado. Eu estou aparecendo em 2 lugares, é isso? É isso mesmo? Então eu vou falar nessa câmera de cada celular, tá, gente? A resolução dela acho que está melhor. Espera aí. Vamos lá. Vocês receberam um comunicado, pessoal, com relação à questão das provas. Então, há uma previsão da gente voltar às aulas no dia 4 de maio, a depender ainda da... Minas Gerais teve uma portaria do Tribunal de Justiça regulamentando essa questão de que é proibido a volta antes disso, a menos que haja uma orientação por parte do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde, tá? Então, oficialmente, até abril, não é nem pela questão de saúde, mas por essa portaria do Tribunal de Justiça, as aulas particulares, escolas particulares, estão suspensas em qualquer estabelecimento até o final de abril. Mas a Acróton já está sinalizando, a depender da gravidade ou não desse quadro pandêmico, da nossa volta no dia 4 de maio. É 4 de maio? Deixa eu ver. 4 de maio, tá? Iniciaria já 4 de maio isso. E vocês receberam um comunicado hoje dizendo da semana de provas no dia 22 a 28 de abril. Isso quer dizer o quê? As provas vão ser autonomia de cada professor, de acordo com o conteúdo, de acordo com o tamanho da turma. Então, cada professor vai poder, em vez de ser aquele processo padronizado que a gente estava usando do GradPen, a ideia é que cada um faça a sua prova em casa, na comodidade do seu lar, numa estratégia que cada professor vai definir. A gente acabou de sair da reunião antes de eu começar essa aula, eu estava na reunião que a gente definiu isso. Eu levei várias sugestões, algumas foram acatadas, até porque o pessoal estava com essa ideia de não fazer prova, levar uma prova final
valendo 5.000 pontos no final do semestre. Tem gente que é doida, né, de fazer uma proposta assim, principalmente para a área de engenharia, não desmerecendo os engenheiros, tá, gente? Mas acaba acumulando a matéria de uma forma desnecessária, que eu acho que não é por aí, além da pressão de você ter que fazer uma prova valendo 5.000 pontos, tá? Eu já não concordo com a prova valendo 4.000, mas paciência, tá? Então, o que vai ser feito agora? Nós vamos dar uma prova valendo 1.000 pontos na semana de 22 a 28 de abril. Eu vou ainda pensar como é que vai ser a prova. Muito provavelmente eu vou fazer uma prova que vai ter algumas questões abertas, algumas questões fechadas, ainda não decidi. Eu vou reformular a provinha que eu tinha feito, ou um trabalho por escrito, tá? Então, cada pessoa vai ter autonomia, cada um vai sugerir das várias formas, tá? Eu ainda vou pensar esse feriado, como é que eu vou fazer com processos logísticos, assim como com as outras matérias. O que vocês precisam saber? Então, cada professor vai ter sua autonomia, ele vai ter que aplicar a prova que não pode ser realizada durante o horário de aula. Por quê? E por que dessa questão da prova ser entregue para o aluno? Tem alunos que tiveram que mudar a sua dinâmica de horário devido à quarentena, ao isolamento. Então, tem gente que está trabalhando, inclusive, à noite, às vezes trabalha o dia inteiro e não consegue estar... Aquele horário normal fica 12h36, vários mudaram os horários. Tem alunos que não têm acesso a computador à noite e tem alunos que também não têm acesso à rede de dados, por exemplo. Às vezes, eles têm ao longo do dia. Então, o que vai ser a proposta? Cada pessoa vai mandar com antecedência a sua prova para o aluno. Provavelmente eu vou usar um sisteminha que eu já usei uma vez, em que eu mando a prova para vocês, ela é um link, assim que você baixar e entrar, tem uma sequência que é mesclada de questões, então ele escolhe uma sequência qualquer, e uma vez que você clicou e conversou, você tem que fazer e finalizar num tempo específico, tá? Isso pode ser feito manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, domingo, horário que vocês quiserem. A questão é que, uma vez que começou, precisa finalizar, tá? Eu ainda vou avaliar se vai ser uma boa ou não. Aceito sugestões até sábado de manhã, tá, gente? Que eu vou ficar pensando nisso amanhã e sexta. E querendo ou não, nós vamos mandar essa prova para vocês e aí vocês vão ter que fazer. Cada um vai fazer a sua individualmente e mandar para cada professor. E as correções têm que ser feitas, correções e lançamento das notas têm que ser feitas até o dia 3 de maio, tá? Então teve essas mudanças aí, não precisem sofrer ainda com essa questão, mas eu vou estudar a melhor forma, por exemplo, que se a gente não tiver aula física, pode comprometer aquela questão da revisão. Então, oficialmente, a partir da semana que vem, deixa eu ver aqui, ó. Hoje é que dia? Hoje é dia 8, não é isso? Então, dia 15, então a próxima aula, por exemplo, seria a última aula antes dessa prova ou dessa semana de provas, tá? Ou seja, dia 22 à noite teremos aula, e a prova vai estar acontecendo a partir do dia 22, vai ser feita em qualquer horário. De repente, eu posso até fazer uma revisão no dia 22 mesmo, né? Eu vou me programar, e vocês fazem a prova a partir do dia 23, qualquer horário. Então, eu vou pensar isso com carinho, e passo isso para vocês. Ok até aí? Alguém tem alguma dúvida até agora? Tranquilos? Tranquilo, professor. É tranquilo e seria muito bom mesmo você dar essa revisão para a gente. Tá, até que essa matéria não é uma matéria muito difícil não, tá, Amanda? Mas eu tenho que pensar nas outras matérias. Então, gente, não é desmerecendo disciplina, não. Tem disciplinas que são mais tranquilas do que outras, ou que tem menos densidade de conteúdo do que outras, tá? Mas não é isso, não. Eu sei, às vezes eu fico assim, gente, eu falo que aluno não tem que escolher nada, aluno tem que chorar e suar sangue, não tem que preocupar, até porque é a decisão do professor que decide, mas eu gosto de ser um pouco mais democrático para não ter, devido a esse problema, porque eu sei que tem várias naturezas, tá? Então, eu sei que tem aluno que não está conseguindo ver aula gravada, eu sei que tem aluno que não está conseguindo acessar o material no AVA, então eu tenho que levar em conta uma série de situações que estão acontecendo, porque alguns alunos, de fato, estão prejudicados, não todos, às vezes, assim, é um ou outro aluno só, mas eu tenho que levar em conta isso de uma forma que favoreça todo mundo. Então, eu vou pensar com carinho,
Nada que eu não faça uma prova que tenha aí umas 60 questões, alguma coisa nesse sentido, vocês entregarem em meia hora, uma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? Mas não preocupa não, eu sei que vocês vão chorar, o choro é livre, mas a gente vai chegar num consenso daquilo que vai ser o melhor para todo mundo. Beleza até aí? Tudo bem? Ok? Tranquilo, Bom, professor. Professor, Oi. eu tenho uma sugestão boa, daquelas boas que a gente sempre dá, que é o seguinte, é só você dar os 1000 pontos e para quem você tá vendo que a sala toda tá esforçando bem, só você avaliar bacaninha aí, dar os 1000 pontos e na outra oficial a gente regaça. O Aleph é ótimo, né? Isso aí. Eu gosto da coragem dele de fazer uma proposta dessa, né? Eu dou muita liberdade, não vai estar certo, né? Pela amizade já conquistada, né? Não posso fazer isso, não. Por mais que eu ache até que vocês mereçam, né? Se você vestir a camisa do Galo e cantar o hino e beijar a bandeira, talvez eu até te dê esses 1000 aí pelo esforço que você fez. Talvez, tá? É Ok? melhor você dar a prova mesmo. Então, beleza, tá? Então, eu já sabia, tá? Mas brincadeira à parte, claro que eu vou levar em conta, gente, essas dificuldades, esse processo, por mais que a gente tente se esforçar para levar o conteúdo de uma forma que tenha uma certa naturalidade ou normalidade dentro do possível, eu estou levando em conta essa série de dificuldades. Então, assim, eu não vou pesar a mão. Quem me conhece em relação à prova, eu peço muito essa questão do processo lógico do conteúdo, eu não faço pegadinha, eu não vou ficar fazendo nada. Talvez eu dê eu sempre dou uma questão aberta que eu apresento para vocês antes, então, porque eu quero o processo da reflexão do conteúdo, então vai ser algo mais ou menos nesse sentido, tá? Algo que não seja nem muito complicado, algo que eu avalie muita questão do conteúdo, mas que leve em conta essas várias dificuldades que vários alunos estão tendo, tá legal? E aí, vamos fazer o seguinte, Aleph, em vez de eu dar os 1000 pontos, eu corrijo com bastante bom humor. Eu estou até devendo para a Amanda, eu sei que ela já está na lista, mas aí eu corrijo com bastante bom humor e levo em consideração o que vocês escreverem lá, beleza? Combinado aí? Ótimo. Então tá jóia, meu cara. Então, pessoal, essa que é a questão. Então, não preocupe por isso, eu só estou dizendo que vocês já devem ter recebido o informativo e vai ter muito questionamento. Então, não entre na neura do pessoal que está perdido, que tem gente que faz questão também de estar perdido, tá, gente? Não é o caso e nem deveria ser isso, tá? Então, só para informar isso. Bom, vamos lá para o trabalhinho? Lembrando, pessoal, alguns de vocês não estão fazendo o AVA, não estão entrando no AVA, se vocês precisam entrar. O que eu estou avaliando? O AVA. O AVA avalia a frequência de vocês e a participação de vocês no AVA está valendo pontos. Então, é frequência e ponto, tá? E além desses trabalhinhos que eu estou passando. Eu vou passar um trabalhinho muito simples, muito simples. Vocês estão conseguindo visualizar o material aí, então, né? Olha aí, tá? Eu voltei para aquela primeira página dos processos da armazenagem, tá? Então, dentro desses processos, quais? Recebimento, put-away, picking, stage out, vou ter aqui a expedição, cross-docking, transit point, merging transit, né? Desses aí, 2, 4, desses 8 aí, vocês vão escolher um e vão me apresentar ele. Como? Falando rapidamente dele, algum lugar que tenha esse processo ou que tenha essa atividade, quase todos têm, tá, gente? Aí você vai, o Carrefour utiliza muito disso, né? Vocês vão fazer uma pesquisa bem básica sobre isso. Vocês vão escolher apenas um processo, pode pôr uma imagem desse processo, se vocês conseguirem, e me entregar, por exemplo, tá? Além dessa questão de um processo, deixa eu ir agora na outra lâmina aqui, ó. Com relação aos equipamentos, quais que eu tenho? Olha só, eu tenho estrutura porta-pallets, drive-in, estrutura dinâmica, pushback, flow rack, cantilever e armazéns autoportantes. Desses 7, vocês vão escolher 2 e apenas me apresentar a imagem. Não é para falar deles, apenas a imagem. Entrei lá no cantilever, por exemplo, e vi lá o que é a imagem. Coloca essa imagem e me entrega, tá? Entrei lá, drive-in. Por isso que eu estou falando que tem que tomar cuidado, tá, gente? É o drive-in da logística. Drive-in, aí peguei uma imagem do drive-in da logística e apresentei para o professor. Então, vocês têm um processo, falar rapidamente sobre ele e citar um exemplo, pode ou não ter imagem, e
duas imagens, tá, dos equipamentos de armazenagem. Esse trabalho pode ser dupla de 2, trio de 3, quarteto de 4. Tá claro isso? Ok? Ok. Vocês entenderam por que eu falei dupla de 2, trio de 3 e quarteto de 4. Daqui a pouco começa a chegar assim. Pode ser 5? Tá? Não. Então, gente, pode fazer individual quem quiser, tá? Mas a questão eu permito vocês agora, se vocês conseguirem essas interações, vocês podem fazer em equipes aí e me entregar, tá ok? Até aí tudo bem? Então esse é o trabalhinho para vocês me entregarem isso na próxima aula, tá legal, gente? Esse aí eu não vou dar 10 dias, não, vou dar uma semana, até porque para não ficar acumulando com o processo de prova e revisão. Oi, cara. Você vai mandar no grupo lá? Mando também, tá legal? Beleza, então manda lá, por favor, então. Tá legal, gente? Gente, pode ser individual. Aliás, não é complicado. O que eu não quero é ficar acumulando vocês, ainda mais com um feriadão aí, tá? Mas a coisa, assim, quem quiser fazer agora, já faz até agora, com 10 minutos, acabando a aula aqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou ficar, inclusive, ativo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fiquem à vontade, tá legal? Então, o trabalho é esse. Eu quero um dos processos, de forma bem rápida, bem simples, com um exemplozinho, e 2 imagens dos equipamentos que eu citei na aula. Tá legal? Se vocês já estiverem pesquisando, vocês já acharam as imagens já. Tá legal, gente? Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo, né? Então, Tranquilo. beleza. Então, vamos fazer, gente. Olha, estou encerrando por aqui. Agradeço a participação de vocês. Lembrando, de novo, não é para preocupar com essa questão da prova, eu só mencionei isso, porque vocês já receberam o informativo, e o informativo ficou meio confuso, porque você tem a prova, as aulas podendo voltar dia 4 de maio, e tendo a prova uma semana antes, um período antes, entendeu? Então fica meio confuso aí, já estou explicando isso para vocês, tá legal? No mais, uma excelente semana, um bom feriado. Sugiro que vocês aproveitem esse feriado para descansar, ficar em casa numa boa, tá? Tranquilos, sem contaminação, sem nenhum problema sério aí para vocês. Tá legal, pessoal? No mais, eu vou ficar aqui agora. Quem quiser toda e qualquer dúvida, por favor, fique à vontade. Um abraço e até semana que vem. Rodrigo, além desse trabalho que você está passando para a gente entregar semana que vem, teve algum outro ou não? Como é que é, Gisele? Eu não ouvi. A gente o quê? Além desse trabalho que vai ficar para entregar semana que vem, teve algum outro dessa matéria sua? Teve aqueles outros que eu já tinha mandado, que a maioria já me entregou até por e-mail, né? Foi aquele trabalho do produto que vocês tinham feito, lembram? O pessoal escolheu o produto. Quem não teve nenhum trabalho, gente, não preocupa não. Eu não estou preocupado com essa questão de pontuação. Eu avalio, por exemplo, Gisele, se você não fez nenhum para trás, eu te avalio a partir desse, tá? Ok? Beleza, Não então. preocupa. Tá joia? Beleza. Obrigada, viu? Um abraço, tá? Pessoal, no mais, um abraço para vocês. Eu estarei aqui quem precisar, tá legal?